Aula 13, Gestão de riscos, fraude e corrupção no setor público. Introdução geral da aula. A aula trata de um ponto central em auditoria governamental, compliance, gestão de riscos e governança. O tema é a gestão de riscos de fraude e corrupção no setor público, com base em normas de auditoria, em referenciais de combate à fraude e corrupção e em modelos de gestão de riscos aplicáveis à administração pública. Para concursos, especialmente em questões de certo ou errado ou em alternativas muito parecidas, o candidato precisa dominar 5 perguntas iniciais. Primeira pergunta: de quem é a responsabilidade principal pela prevenção e detecção de fraudes e erros? A resposta é: a responsabilidade principal é da administração da entidade e dos responsáveis pela governança. O auditor não é o principal responsável por prevenir e detectar fraudes e erros. Essa é uma das pegadinhas mais clássicas. Segunda pergunta: qual é a responsabilidade do auditor em relação à fraude? A resposta é: o auditor deve obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, consideradas como um todo, não contêm distorções relevantes, sejam elas causadas por fraude ou por erro. Segurança razoável não significa segurança absoluta. O auditor planeja e executa procedimentos de auditoria, mantém ceticismo profissional e avalia riscos, mas não garante que toda fraude será descoberta. Terceira pergunta: o que diferencia fraude de erro? A resposta é: a intenção. Fraude é ato intencional. Erro é ato não intencional. A banca costuma trocar essas ideias, afirmando que o erro pode ser doloso ou que a fraude pode decorrer de mera desatenção. Essa troca torna a assertiva incorreta. Quarta pergunta: com qual tipo de fraude o auditor deve se preocupar? Para fins das normas de auditoria, o auditor se preocupa com fraudes que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis. As normas citam especialmente 2 grupos de distorções intencionais: as distorções decorrentes de informações contábeis fraudulentas e as distorções decorrentes de apropriação indevida de ativos. Quinta pergunta: quais são as 3 características presentes na fraude segundo a teoria clássica? A resposta é: pressão, oportunidade e racionalização. Essas 3 expressões precisam ser memorizadas, porque aparecem como núcleo do chamado triângulo da fraude. Em algumas formulações, pressão também pode aparecer como incentivo ou motivação, e racionalização pode aparecer associada a atitudes ou justificativas internas do agente. Contextualização: fraude, erro e responsabilidade do auditor. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 240, conhecida como NBC-TA 240, a fraude é um ato intencional praticado por uma ou mais pessoas ligadas à administração, à governança, ao corpo de empregados ou até a terceiros, envolvendo dolo para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. A ideia central aqui é a intencionalidade. A fraude pressupõe vontade de enganar, ocultar, manipular, falsear ou obter vantagem indevida. Por isso, na prova, quando a questão mencionar desatenção, interpretação equivocada sem dolo, omissão não intencional ou falha involuntária, o conceito mais adequado será erro, e não fraude. O erro, por sua vez, é um ato não intencional. Ele pode decorrer de omissão involuntária, descuido, desatenção, interpretação inadequada de fatos ou falha na elaboração de registros e demonstrações. O erro pode gerar prejuízo relevante, mas a sua natureza é diferente da fraude porque não envolve intenção dolosa. A responsabilidade do auditor precisa ser compreendida com precisão. O auditor que realiza a auditoria conforme as normas deve obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, no conjunto, não apresentam distorções relevantes causadas por fraude ou erro. A expressão segurança razoável é importantíssima. Ela indica um nível alto de segurança, mas não uma certeza absoluta. A auditoria tem limitações inerentes. Mesmo quando é bem planejada e executada, existe risco inevitável de que algumas distorções relevantes não sejam detectadas. Esse risco é maior quando a distorção decorre de fraude, porque a fraude normalmente envolve mecanismos de ocultação. O fraudador pode falsificar documentos, omitir registros deliberadamente, manipular informações, prestar declarações falsas ao auditor ou agir em conluio com outras pessoas. O conluio é especialmente perigoso. Quando várias pessoas combinam uma fraude, evidências aparentemente coerentes podem ser produzidas para enganar o auditor. A prova pode dizer que a evidência parecia persuasiva, mas era falsa. Esse é um ponto importante: a auditoria trabalha com evidências, mas as evidências podem ser fabricadas por fraudadores sofisticados. A fraude praticada pela administração é ainda mais difícil de detectar do que a fraude praticada por empregados comuns. Isso ocorre porque a administração tem poder para manipular registros, influenciar pessoas, burlar controles internos, autorizar exceções e apresentar informações contábeis fraudulentas. Por isso, a NBC-TA 240 exige que o auditor mantenha ceticismo profissional durante toda a auditoria, especialmente considerando a possibilidade de burla de controles pela administração. Ceticismo profissional significa uma postura mental questionadora. O auditor não deve aceitar automaticamente explicações convenientes. Ele deve avaliar criticamente a evidência, considerar a possibilidade de fraude, reconhecer que procedimentos eficazes para detectar erros podem não ser suficientes para detectar fraudes e manter atenção a sinais de inconsistência. Para a FGV, um ponto de ouro é este: a principal responsabilidade pela prevenção e detecção de fraude e erro é da administração e dos responsáveis pela governança. O auditor não substitui a administração.
O auditor avalia, testa, obtém evidência e emite opinião ou relatório conforme o trabalho realizado, mas não assume a função de gestor. Fraude e corrupção. Diferenças e relações. Toda organização pública está sujeita ao risco de fraude e corrupção. Basta haver recursos públicos, poder decisório, contratos, benefícios, serviços, autorizações ou fiscalização para surgir a possibilidade de abuso. Nenhuma organização deve partir da premissa de que está imune. O combate à fraude e à corrupção não depende de uma única medida isolada. Não existe controle milagroso. O enfrentamento exige governança, gestão, controles internos, ética, transparência, responsabilização, canais de denúncia, auditoria, investigação, correção e monitoramento. O combate ocorre no dia a dia e envolve todos os membros da organização. Fraude, em sentido de auditoria, é ato intencional que usa falsidade, ocultação ou manipulação para obter vantagem injusta ou ilegal. A fraude pode ocorrer por ação ou por omissão. Pode haver fraude quando alguém falsifica uma informação, mas também pode haver fraude quando alguém omite propositalmente um dado relevante. O benefício obtido com a fraude geralmente é dirigido ao próprio agente ou a terceiros. Esse benefício pode ser financeiro, patrimonial, funcional, político ou reputacional. Também pode ser direto ou indireto. Em alguns casos, pode haver lesão intencional sem benefício direto do agente. Em outros, pode haver benefício indevido mesmo sem uma lesão imediatamente mensurável. Corrupção, no sentido penal brasileiro estrito, aparece principalmente como corrupção ativa e corrupção passiva. Corrupção ativa está associada ao oferecimento ou promessa de vantagem indevida. Corrupção passiva está associada à solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida por agente público. No uso cotidiano e em referenciais de governança, corrupção é uma expressão mais ampla, que funciona como termo guarda-chuva para várias práticas abusivas, como suborno, favorecimento, captura de decisões, manipulação de políticas públicas, desvio de finalidade e uso privado do poder público. A corrupção pode ser classificada como grande corrupção, pequena corrupção e corrupção política. A grande corrupção ocorre em alto nível de governo ou de poder. Ela distorce políticas públicas, altera o funcionamento central do Estado, movimenta valores expressivos e costuma envolver lideranças políticas, altos agentes públicos e elites econômicas. Em concursos, esse conceito costuma aparecer associado a desvios de grande escala, captura institucional e enriquecimento de atores poderosos à custa do interesse público. A pequena corrupção envolve valores menores e normalmente ocorre em interações cotidianas entre agentes públicos e cidadãos. Pode aparecer em serviços básicos, atendimentos administrativos, fiscalização, hospitais, escolas, polícia, licenças e autorizações. Apesar do nome pequena, ela não é irrelevante. Ela corrói a confiança na administração pública e prejudica principalmente pessoas que dependem de serviços essenciais. A corrupção política ocorre quando políticas, instituições, regras e procedimentos são manipulados por decisores políticos para manter poder, status ou riqueza. Aqui a ênfase não está apenas no dinheiro desviado, mas na manipulação das regras do jogo decisório. Também existe a corrupção sistêmica. Ela ocorre quando o próprio sistema cria, estimula ou tolera práticas corruptas. Isso pode decorrer de informalidade excessiva, burocracia excessiva, ausência de controles, ineficiência, falta de rigor, baixa transparência, instituições fracas e tolerância cultural com desvios. Nesse ambiente, o pagamento de suborno pode se tornar prática comum tanto para obter serviços regulares quanto para burlar normas. A FGV pode cobrar uma distinção fina. Fraude é conceito associado à intenção de enganar para obter vantagem ou causar lesão. Corrupção está ligada ao abuso do poder confiado, especialmente por meio de vantagem indevida, favorecimento ou manipulação de decisões. Os conceitos se relacionam, mas não são sinônimos perfeitos. Teoria do Triângulo da Fraude. A teoria do Triângulo da Fraude foi associada aos estudos de Donald Cressy. Segundo essa teoria, para que a fraude ocorra, normalmente estão presentes três fatores: pressão, oportunidade e racionalização. A pressão é o fator que impulsiona o indivíduo. Também pode ser chamada de incentivo ou motivação. Pode ter origem pessoal ou profissional. Exemplos comuns são dificuldade financeira, dívidas, vícios, problemas de saúde, desejo de manter padrão de vida incompatível com a renda, metas profissionais inalcançáveis, pressão por desempenho ou temor de perda de posição. Para concursos, a pressão não precisa ser apenas financeira, embora frequentemente seja. Ela pode decorrer de ambição, medo, necessidade, competição, pressão hierárquica ou circunstâncias pessoais. A oportunidade é a percepção de que é possível cometer a fraude com baixo risco de descoberta. Ela surge quando existem controles fracos, ausência de supervisão, segregação inadequada de funções, sistemas vulneráveis, permissões excessivas, monitoramento ineficaz ou cultura organizacional permissiva. A oportunidade define o caminho prático da fraude. Mesmo que exista pressão, a fraude tende a não ocorrer se o agente não percebe uma oportunidade viável. A racionalização é a justificativa moral criada pelo agente para praticar o ato. O fraudador tenta convencer a si mesmo de que a conduta é aceitável, temporária, merecida, compensatória ou justificável. Ele pode pensar que apenas está pegando emprestado, que merece mais, que a organização não valoriza seu trabalho, que todos fazem o mesmo ou que a entidade já é injusta.
A racionalização reduz a barreira psicológica contra o comportamento antiético. Em provas, o trio deve ser lembrado sem troca de termos: pressão, oportunidade e racionalização. Alternativas com conduta, hábito, fraqueza, ambição, deslealdade, imaturidade, necessidade, vaidade, conjuntura, índole, prazer e ambiente podem parecer intuitivas, mas não correspondem à formulação clássica do triângulo. Diamante da fraude. O diamante da fraude acrescenta um quarto elemento ao triângulo: a capacidade. Assim, além de pressão, oportunidade e racionalização, o agente precisa ter habilidade pessoal, técnica, institucional ou relacional para executar a fraude. A capacidade envolve conhecimento do sistema, domínio técnico, autoridade, acesso a informações, habilidade de manipular pessoas, coragem para assumir riscos, posição hierárquica ou experiência suficiente para contornar controles. Uma pessoa pode ter pressão, perceber oportunidade e racionalizar a conduta, mas se não tiver capacidade de executar o esquema, a fraude pode não se concretizar. Para memorizar, o triângulo tem 3 elementos. O diamante tem 4. O elemento acrescentado pelo diamante é capacidade. A FGV pode inverter essa lógica, dizendo que o diamante substitui a oportunidade por capacidade. Essa afirmação estaria incorreta, porque a capacidade é acrescentada, não substitui os demais elementos. Modelo das 3 linhas de defesa. O modelo das 3 linhas de defesa busca organizar as responsabilidades de gestão de riscos dentro da organização. Em entidades modernas, vários setores lidam com riscos. Gestores operacionais, controles financeiros, unidades de qualidade, áreas de tecnologia da informação, segurança, compliance, controle interno e auditoria interna podem atuar sobre riscos. O problema é coordenar todos esses atores, evitando duplicidade de esforços e evitando lacunas de controle. A primeira linha de defesa é composta pelos gestores responsáveis pela execução das atividades cotidianas. Eles estão próximos das operações, conhecem os processos, percebem problemas primeiro e têm melhores condições de responder rapidamente a falhas operacionais. Em linguagem de prova, a primeira linha é a gestão operacional. A segunda linha de defesa inclui a unidade de gestão de riscos, a função de controles, compliance ou áreas equivalentes. Ela monitora, orienta, padroniza, apoia e contribui para que os gestores implementem práticas de gestão de riscos. A segunda linha não executa a operação principal no lugar da primeira, mas ajuda a estruturar e acompanhar o gerenciamento de riscos. A terceira linha de defesa inclui a auditoria interna. Sua função é fornecer avaliação objetiva e independente à alta administração e aos órgãos de governança sobre a eficácia dos controles internos, da gestão de riscos e da governança. A independência da auditoria interna é essencial. Ela não deve ser confundida com a gestão operacional nem com a unidade que implanta controles. A banca costuma cobrar a diferença entre segunda linha e terceira linha. A segunda linha monitora e apoia a gestão de riscos. A terceira linha avalia de forma independente. A auditoria interna está na terceira linha, e não na primeira. Gestão de riscos no setor público. A gestão de riscos de fraude e corrupção é a aplicação da lógica de gestão de riscos aos eventos de fraude e corrupção. Ela serve para identificar, analisar, avaliar e tratar riscos que podem causar dano à organização, ao patrimônio público, à reputação institucional e à entrega de políticas públicas. Essa gestão específica deve estar integrada à gestão de riscos geral da organização. Fraude e corrupção não existem em uma ilha. Elas podem se relacionar com riscos operacionais, riscos legais, riscos de tecnologia da informação, riscos patrimoniais, riscos reputacionais e riscos estratégicos. Riscos operacionais são eventos que comprometem atividades rotineiras. Riscos legais decorrem de alterações normativas, descumprimento de leis ou exposição jurídica. Riscos de tecnologia da informação envolvem ameaças a sistemas, dados, infraestrutura e ativos informacionais. Riscos patrimoniais envolvem perdas em bens tangíveis ou intangíveis. Riscos de fraude e corrupção envolvem condutas contra o patrimônio ou contra os interesses da organização. Um ponto muito importante é que a reputação é um ativo intangível valioso. Como é difícil mensurar o valor da reputação, alguns gestores a negligenciam. Contudo, escândalos de fraude e corrupção podem reduzir confiança social, prejudicar programas públicos, diminuir legitimidade institucional e afetar a capacidade da organização de cumprir sua missão. Gestão de riscos pode ser compreendida como o processo de identificar, avaliar e priorizar riscos, seguido da aplicação coordenada e econômica de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade e o impacto de eventos negativos, ou para maximizar oportunidades. O objetivo é impedir que incertezas desviem a organização de seus objetivos. No setor público, essa ideia se conecta diretamente à criação e proteção de valor público. Uma gestão de riscos bem implementada apoia decisões sobre alocação de recursos, melhora o atingimento de objetivos, aumenta a eficiência, fortalece a prestação de contas e protege os resultados entregues aos cidadãos. Para estruturar a gestão de riscos, podem ser usados padrões internacionais, como CUSO II e NDR ISO 31000. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento e da Controladoria Geral da União nº 1 de 2016 trata de controles internos, gestão de riscos e governança, com base em lógica alinhada ao CUSO. NDR ISO 31000 e Gestão de Riscos de Fraude e Corrupção. A NDR ISO 31000 fornece princípios e diretrizes para gerenciar riscos em organizações de qualquer setor.
Ela não é uma norma exclusiva de fraude, nem exclusiva do setor público. É uma norma geral de gestão de riscos, aplicável a estratégias, decisões, operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços e ativos. No contexto de fraude e corrupção, a NDR ISO 31000 ajuda a estruturar um processo contínuo. Esse processo envolve comunicação e consulta, estabelecimento do contexto, identificação de riscos, análise de riscos, avaliação de riscos, tratamento de riscos, monitoramento e revisão, e registro e relato. A comunicação e a consulta acompanham todo o processo. Isso significa envolver pessoas-chave, gestores, servidores e partes interessadas para compreender riscos, causas, impactos e medidas de tratamento. A comunicação permite que as pessoas entendam por que determinadas decisões foram tomadas e por que certas ações são necessárias. O estabelecimento do contexto consiste em definir objetivos, ambiente interno, ambiente externo, escopo, critérios e parâmetros da gestão de riscos. Sem contexto, a organização não sabe exatamente o que está protegendo, quais riscos são relevantes, quais limites devem ser considerados e quais critérios serão usados para avaliar gravidade. A identificação de riscos de fraude e corrupção exige postura cética. A organização deve perguntar como um fraudador exploraria fraquezas do sistema, como poderia contornar controles, como poderia ocultar a fraude, quais áreas têm maior exposição, quais mudanças recentes aumentaram vulnerabilidades e quais riscos podem surgir no futuro. A análise de riscos busca compreender a probabilidade e o impacto dos eventos. No caso de fraude e corrupção, o impacto não é apenas financeiro. Pode haver dano à reputação, perda de confiança pública, interrupção de serviços, nulidade de contratos, responsabilização de agentes, desperdício de oportunidades e prejuízo social. A avaliação de riscos compara os riscos analisados com critérios definidos pela organização, para decidir quais riscos exigem tratamento prioritário. Aqui entra a lógica de custo-benefício, nem todo risco recebe o mesmo tratamento, e os recursos devem ser direcionados para os riscos mais relevantes. O tratamento de riscos consiste em escolher e implementar medidas. A organização pode reduzir riscos por controles preventivos, detectar riscos por mecanismos detectivos, transferir parte de riscos quando juridicamente possível, aceitar riscos residuais dentro de limites justificados ou modificar processos para reduzir a exposição. O monitoramento e a revisão verificam se os controles continuam adequados, se o ambiente mudou, se os riscos evoluíram e se as medidas implantadas produzem resultados. Fraudes mudam com o tempo. Sistemas mudam. Pessoas mudam. Tecnologias mudam. Por isso, gestão de riscos não é documento morto. O registro e o relato dão memória institucional ao processo. Riscos, responsáveis, controles, prazos, medidas corretivas e resultados precisam ser documentados. Para a prova, é importante lembrar que documentar responsabilidade e prazo é parte relevante de uma gestão de riscos madura. A auditoria interna pode avaliar periodicamente se a estrutura de controle de fraude e corrupção é adequada, econômica e eficaz. Esse ponto liga a gestão de riscos ao modelo das 3 linhas de defesa. Custo-benefício no combate à fraude e à corrupção. Combater fraude e corrupção consome recursos. Envolve tempo, pessoas, sistemas, capacitação, auditorias, investigações, controles, canais de denúncia e atividades de monitoramento. Como os recursos públicos são limitados, a organização deve buscar que os benefícios do plano de gestão de risco de fraude e corrupção sejam maiores do que os seus custos. A lógica não é criar controles a qualquer preço. A burocracia desnecessária deve ser evitada. Controles puramente formais, caros e pouco úteis podem prejudicar a entrega de serviços públicos. O controle deve proteger o interesse público, e não paralisar a administração pública. Em geral, controles preventivos têm melhor relação custo-benefício. É mais barato impedir o pagamento indevido do que pagar indevidamente, descobrir depois, investigar, punir, judicializar e tentar recuperar o recurso. Além disso, quando o recurso público é desviado, pode haver perda de oportunidade. Mesmo que o dinheiro seja recuperado anos depois, o benefício social que deixou de ser entregue no momento oportuno pode ser irrecuperável. Apesar disso, pode haver situações excepcionais em que o controle preventivo específico seja muito caro, lento ou prejudicial à execução da política pública. Nesses casos, a organização pode optar por controles detectivos. Isso não significa tolerância à fraude. Significa que, diante de uma relação custo-benefício desvantajosa, pode ser mais racional detectar e reagir, em vez de impedir previamente por meio de barreiras excessivas. O ideal, quando a relação custo-benefício permitir, é combinar controles preventivos e detectivos. Prevenção reduz a chance de ocorrência. Detecção aumenta a chance de descoberta e também gera efeito dissuasório. Organizações pequenas podem ter limitações de pessoal, orçamento e estrutura. Elas talvez não consigam implantar todos os controles sofisticados usados por grandes organizações. Nesse caso, devem concentrar esforços nas áreas de maior risco inerente e nas medidas com maior impacto. Medidas compensatórias podem ser usadas. Por exemplo, se não há pessoal suficiente para a segregação ideal de funções, autorizações relevantes podem ser submetidas à alta administração ou a órgão equivalente. Controles automáticos tendem a ser mais confiáveis e eficientes do que controles manuais, porque reduzem erro humano e retrabalho. Mas isso não significa que todo controle automático seja sempre melhor.
A escolha depende do risco, do custo, da complexidade e do benefício esperado. Controles gerais podem ser simples e baratos, como exigir compromisso formal com política de ética, capacitar servidores e divulgar valores institucionais. Controles específicos podem ser mais caros, mas ajudam a detectar exatamente onde e como a fraude ocorre. A organização deve avaliar várias alternativas antes de implantar controles. A estimativa de perdas é essencial. A organização deve tentar estimar perdas financeiras e não financeiras causadas por fraude e corrupção em programas, contratos, repasses e processos. Mesmo que a estimativa não seja perfeita, alguma estimativa é melhor do que nenhuma. Sem estimar perdas, fica difícil julgar se um controle é caro ou barato. Para a FGV, existem 3 frases de alerta. A primeira é: toda organização está sujeita a fraude e corrupção. Se a questão disser que nem toda organização está sujeita, a tendência é erro. A segunda é: o benefício dos controles deve superar seu custo. Se a questão defender controle a qualquer custo, a tendência é erro. A terceira é: a organização deve focar áreas de maior risco, e não de menor risco. Se a questão trocar maior por menor, a pegadinha. Mecanismos de combate à fraude e à corrupção. O referencial da aula organiza o combate à fraude e à corrupção em 5 mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Esses mecanismos não são compartimentos isolados. Eles se relacionam. Uma prática de detecção pode reforçar prevenção. Uma investigação pode gerar correção e melhorar controles. O monitoramento pode levar à revisão de práticas preventivas. A estrutura também associa componentes a cada mecanismo. A prevenção envolve gestão da ética e integridade, controles preventivos, transparência e accountability. A detecção envolve controles detectivos, canal de denúncias e auditoria interna. A investigação envolve pré-investigação, execução da investigação e pós-investigação. A correção envolve ilícitos éticos, ilícitos administrativos, ilícitos civis e ilícitos penais. O monitoramento envolve monitoramento contínuo e monitoramento geral. Para a prova, memorize a ordem dos 5 mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. A banca pode trocar investigação por fiscalização, correção por punição, monitoramento por planejamento ou alterar a sequência conceitual. O mais importante é entender a lógica. Prevenção. A prevenção é o mecanismo mais eficiente e proativo para preservar recursos públicos. A ideia é impedir que recursos sejam desviados de seus propósitos. Medidas preventivas não eliminam completamente fraude e corrupção, mas reduzem a probabilidade de ocorrência. A prevenção costuma ser mais barata do que a correção. Depois que o recurso foi desviado, a recuperação é lenta, custosa e incerta. Além disso, há perda de oportunidade. Se uma verba deveria financiar medicamento, escola, obra ou serviço público, e foi desviada, a posterior recuperação do dinheiro não necessariamente restará no benefício social perdido naquele período. A prevenção deve ser considerada desde as etapas iniciais de elaboração de políticas, programas, atividades e processos públicos. Isso é muito cobrado. Não se deve pensar em controle apenas depois que o programa já está funcionando. O desenho da política pública deve considerar riscos de fraude e corrupção desde a origem. A gestão da ética e integridade é componente indispensável da prevenção. Pessoas possuem ambições e pressões, mas a cultura ética cria limites. A organização deve promover e reforçar esses limites, para que ambições não se transformem em condutas fraudulentas ou corruptas. Uma organização íntegra é construída pelo comportamento cotidiano de servidores, gestores, alta administração e membros de conselhos. Todos são responsáveis por manter ambiente ético, íntegro e intolerante à fraude e à corrupção. A alta administração tem papel decisivo, porque deve demonstrar compromisso inequívoco com ética e integridade. Em linguagem de governança, o exemplo vem do topo. A criação e o funcionamento efetivo de comissão de ética aparecem como prática relevante. Não basta existir formalmente. A comissão precisa receber manifestações, adotar providências e contribuir para a cultura ética. Os controles preventivos são outro componente. Existe forte relação entre fraudes e controles preventivos fracos. Quando fraude ou corrupção são detectadas, muitas vezes se percebe que havia falha anterior nos controles que permitiu a ocorrência. Para serem eficazes, os controles devem alcançar todos na organização, inclusive a alta administração. Um controle que só atinge a base, mas não alcança superiores, é vulnerável. A adesão da alta administração é essencial. Sem apoio dos gestores superiores, a gestão de risco de fraude e corrupção tende a ser formal, incompleta ou simbólica. Capacitação também é relevante, porque ajuda a construir cultura de integridade, ética e conformidade. Transparência e accountability completam o mecanismo de prevenção. Ambientes transparentes dificultam desvios, porque aumentam a chance de observação por sociedade, órgãos de controle, imprensa, usuários, beneficiários e demais partes interessadas. Objetivos, indicadores, metas, prazos e resultados devem ser tornados públicos quando cabível. Accountability significa prestação de contas, responsabilização e capacidade de explicar atos e resultados. Para a leitura de prova, pense em accountability como dever de justificar, responder e ser responsabilizado pelo uso do poder e dos recursos públicos. Detecção. A detecção é diferente da prevenção. A prevenção tenta evitar que a fraude e a corrupção ocorram.
A detecção busca identificar tempestivamente que a fraude ou corrupção ocorreu ou está ocorrendo. A detecção consiste na obtenção de informações suficientes para justificar uma investigação. Essas informações podem vir de controles, auditorias, denúncias, fontes internas, fontes externas, cruzamento de dados, análise de registros, sinais de alerta ou inconsistências documentais. Um ponto interessante é que a detecção também pode produzir efeito preventivo. Quando servidores, fornecedores e interessados sabem que existem mecanismos detectivos, podem se sentir desestimulados a fraudar. Contudo, diferentemente de muitas medidas preventivas, várias medidas detectivas são ocultas. Elas funcionam sem que todos saibam exatamente como, quando e onde estão sendo executadas. O objetivo primário da detecção é evidenciar a fraude ou corrupção. Ela entra em cena especialmente quando medidas preventivas falham. Mesmo com prevenção, alguns agentes podem calcular que o benefício da fraude compensa o risco. Por isso, prevenção e detecção devem atuar juntas. Em determinados esquemas, mecanismos detectivos podem ter custo-benefício melhor que mecanismos preventivos. Ainda assim, uma estratégia madura considera ambos. A banca pode afirmar que, havendo prevenção, a detecção é desnecessária. Essa afirmação tende a estar errada. As denúncias são uma das formas mais efetivas de detecção. Canais de denúncia, quando bem estruturados, permitem que pessoas internas e externas comuniquem irregularidades. Para funcionar, o canal precisa inspirar confiança, proteger o denunciante quando necessário, receber manifestações de forma acessível e encaminhar apurações adequadas. A auditoria interna também compõe a detecção, como terceira linha de defesa. Ela avalia controles, governança e gestão de riscos, reportando-se de modo que preserve sua objetividade e independência. A auditoria interna pode detectar fragilidades, indícios e padrões anormais, mas não deve ser confundida com polícia judiciária ou corregedoria. A detecção também se relaciona com a auditoria de ética e integridade. Se houver conexão entre ética institucional e resultados organizacionais, avaliar ética pode ser relevante para governança e desempenho. Investigação. A investigação, no contexto da aula, não é a investigação criminal realizada por polícia judiciária ou Ministério Público. Trata-se de investigação administrativa promovida pela própria organização, com o objetivo de esclarecer incidente específico de fraude ou corrupção. Essa investigação pode receber nomes como investigação preliminar, sindicância investigativa ou apuração. O importante é compreender sua natureza. É um procedimento preliminar, sumário e destinado a colher informações relevantes. A investigação administrativa busca verificar se há indícios de irregularidade, materialidade e autoria. Ela pode subsidiar ações futuras nas esferas administrativa, civil e penal. Por isso, não é necessariamente o fim do processo, mas uma etapa de esclarecimento. Por ser procedimento meramente investigativo, em regra não aplica penalidade disciplinar diretamente. Sua finalidade é formar convencimento inicial da organização sobre a ocorrência ou não de irregularidade funcional e sobre possível autoria. Por isso, apresenta características como sigilo, natureza investigativa e ausência de finalidade punitiva imediata. Como não é etapa punitiva em si, não exige, nessa fase preliminar, contraditório e ampla defesa nos mesmos moldes de processos sancionadores. Existem 3 tipos mencionados na aula. A sindicância investigativa, também chamada preparatória ou inquisitorial, é procedimento preliminar usado para investigar possível irregularidade disciplinar. Ela pode servir de base para processo administrativo disciplinar. Não há rito detalhado e rígido em todos os aspectos, e pode ser instaurada por autoridade administrativa competente. A sindicância patrimonial é relevante quando há indícios de enriquecimento ilícito de agente público. Por meio da análise da evolução patrimonial, a comissão pode identificar incompatibilidades capazes de justificar processo administrativo disciplinar ou ação de improbidade administrativa. Para colher informações, podem ser consultados registros imobiliários, registros de títulos e documentos, departamentos de trânsito, juntas comerciais, capitania de portos e outras fontes. Em situações justificadas, pode-se buscar o afastamento de sigilos fiscal e bancário mediante atuação judicial competente, demonstrando necessidade e relevância. A sindicância seletista é procedimento preliminar aplicável a empregados de empresas estatais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Ela busca esclarecer possível infração disciplinar. Pode ser recomendável antes da aplicação de penalidade, com coleta por escrito de informações de empregados envolvidos e testemunhas. A obrigatoriedade depende de previsão em norma interna, acordo ou convenção coletiva. Na ausência de previsão expressa sobre competência, dirigentes que exercem poder empregatício tendem a ter competência para instaurar apuração em relação a subordinados. O objetivo primário da investigação é coletar informações para subsidiar medidas subsequentes. Além disso, a investigação pode cessar fraude em andamento, gerar efeito dissuasório e revelar fragilidades nos controles internos. O mecanismo de investigação é composto por 3 componentes. A pré-investigação corresponde à etapa de análise inicial, recebimento de informações, triagem e decisão sobre abertura de apuração. A execução da investigação corresponde à coleta de informações, documentos, entrevistas, análises e diligências. A pós-investigação corresponde aos encaminhamentos, recomendações, comunicação a instâncias competentes e aproveitamento dos resultados para correção e melhoria de controles.
Correção: se, apesar da prevenção e da detecção, a fraude ou corrupção ocorrer, a organização deve adotar medidas corretivas. Correção não é apenas punição. Significa corrigir o problema, mitigar danos, responsabilizar quando cabível, recuperar valores quando possível e demonstrar que a organização não se omite diante de irregularidades. Cada tipo de fraude ou corrupção exige procedimento adequado. O mesmo ato pode gerar diferentes providências, porque sanção disciplinar, reparação do dano, ação civil, comunicação penal e ajustes de controle podem seguir caminhos distintos e inicialmente independentes. Geralmente, procedimentos de correção são conduzidos por corregedoria ou órgão com competência equivalente, conforme a natureza da organização. O mecanismo de correção pode envolver ilícitos éticos, ilícitos administrativos, ilícitos civis e ilícitos penais. Ilícitos éticos envolvem violações de padrões de conduta e integridade. Ilícitos administrativos envolvem infrações funcionais e disciplinares. Ilícitos civis podem envolver reparação de dano, improbidade ou responsabilização patrimonial. Ilícitos penais envolvem condutas tipificadas como crimes e demandam atuação das autoridades competentes. A transparência dos resultados das medidas corretivas tem benefícios. Ela reforça o programa de sensibilização contra fraude e corrupção, funciona como dissuasão para outros agentes, mostra que medidas disciplinares são adotadas contra responsáveis e demonstra compromisso com cultura ética, integridade e combate à fraude. A organização pode ter receio de exposição negativa na mídia, mas esconder sistematicamente resultados corretivos pode prejudicar confiança e as accountability. A comunicação deve respeitar sigilos legais, direitos individuais e devido processo, mas a lógica geral é que a omissão institucional enfraquece a credibilidade do sistema. Na execução das ações corretivas, deve-se considerar não apenas o valor financeiro da recuperação. Também importa o valor de dissuasão, a percepção de integridade e a reputação da organização. Às vezes, uma medida corretiva tem impacto simbólico importante porque mostra que a organização leva o tema a sério. Monitoramento: o monitoramento é o mecanismo que verifica se práticas e controles continuam funcionando e se precisam de ajuste. Ele se divide em monitoramento contínuo e monitoramento geral. O monitoramento contínuo ocorre durante a execução das práticas. Gestores responsáveis observam falhas, ajustam controles quando têm competência e encaminham problemas quando não têm competência para resolver diretamente. A ideia é corrigir rapidamente vulnerabilidades que possam ser exploradas por fraudadores ou corruptos. Para monitorar continuamente, cada gestor responsável por prática ou controle deve manter indicadores. Indicadores ajudam a avaliar efetividade, apoiar decisões da alta administração e perceber tendências. Na gestão da ética e integridade, podem ser monitorados elementos como atualização de códigos de ética e conduta, regularidade da comunicação dos valores, eficiência dos meios de divulgação, capacitação de servidores e partes interessadas, funcionamento da comissão de ética, apuração de desvios éticos e aplicação de sanções previstas. Nos controles preventivos e detectivos, podem ser acompanhados indicadores como quantidade de pessoas capacitadas em conscientização antifraude, quantidade de termos de compromisso assinados, áreas submetidas à gestão de risco, riscos identificados, gravidade dos riscos, riscos mitigados, riscos residuais, dados disponíveis, pedidos de acesso à informação, comunicações realizadas, notícias negativas na mídia, medidas disciplinares instauradas, esquemas fraudulentos conhecidos, denúncias recebidas, fraudes apuradas, recorrência de fraude, tempestividade de implantação de controles, auditorias realizadas, investigações instauradas, estimativas de perdas e comparação com organizações semelhantes. O propósito do monitoramento contínuo é assegurar que práticas e controles internos estejam apropriados às operações e alcancem os objetivos para os quais foram estabelecidos. O monitoramento geral é diferente. Ele consiste em uma reavaliação periódica e ampla de todo o conjunto de práticas de combate à fraude e corrupção. A organização muda com o tempo. Mudam o ambiente externo, os objetivos, a tecnologia, os servidores, os fornecedores e os próprios métodos de fraude. Por isso, o plano de combate à fraude e corrupção também precisa ser revisto. O monitoramento geral avalia a eficiência e eficácia das práticas. Uma prática pode precisar ser reforçada, abrandada ou eliminada. Se uma prática não cumpre papel algum, gera apenas esforço sem benefício. Aqui retorna a análise de custo-benefício. Cuidado: antes de concluir que uma prática é ineficaz, é preciso verificar se ela recebeu apoio suficiente para funcionar. Se a prática existiu apenas formalmente e nunca foi implementada de verdade, não se pode dizer que ela falhou como prática, pode ter falhado a implementação. Se a prática foi parcialmente eficaz, a organização deve avaliar se houve mudança no contexto interno ou externo. Caso tenha havido mudança, a prática deve ser reajustada. Se não houve mudança, talvez a concepção original estivesse inadequada e precise ser revisada. Se a prática funciona, também pode ser avaliado se há excesso. Uma prática superdimensionada pode gerar burocracia desnecessária. Nesse caso, pode ser possível manter a eficácia com menor esforço, aumentando a eficiência. Isso não significa descuidar, mas ajustar o nível de controle ao risco. A periodicidade do monitoramento geral deve ser definida pela organização, considerando velocidade das mudanças e ocorrência de casos de fraude e corrupção. Quem realiza ou decide sobre o monitoramento geral precisa ter competência para determinar ou implementar mudanças, sob pena de o monitoramento virar formalidade sem efeito.
Leitura textual dos mapas e esquemas da aula. O primeiro esquema apresenta a responsabilidade pela fraude em 2 blocos. O bloco da administração indica que a principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e da sua administração. O bloco do auditor indica que o auditor, ao realizar auditoria conforme normas de auditoria, é responsável por obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, não contêm distorções relevantes causadas por fraude ou erro. O segundo esquema apresenta os fatores de risco do triângulo da fraude. O primeiro fator é incentivos ou pressões, indicando que a pressão pode ter várias origens, mas geralmente envolve algum problema financeiro ou motivação pessoal ou profissional que leva o indivíduo a considerar uma ilegalidade. O segundo fator é oportunidade, indicando a fraqueza do sistema que permite ao agente explorar uma situação e definir o método da fraude. O terceiro fator é atitudes ou racionalizações, indicando a justificativa moral que o indivíduo formula antes de se envolver em comportamento antiético. O terceiro esquema apresenta o diamante da fraude. Ele mantém incentivos ou pressões, oportunidade e atitudes ou racionalizações, e acrescenta capacidade. Capacidade significa que o transgressor precisa ter habilidades pessoais e técnicas para cometer a fraude. O quarto esquema apresenta as linhas de defesa. A primeira linha é formada pelos gestores, por estarem mais próximos da execução das atividades cotidianas. A segunda linha inclui a unidade de gestão de riscos ou o exercício dessa função, servindo para monitorar e contribuir com a implementação de práticas de gestão de riscos pelos gestores. A terceira linha inclui a auditoria interna, que fornece à alta administração e aos órgãos de governança a avaliação objetiva e independente sobre a eficácia dos controles internos, da gestão de riscos e da governança. Pontos mais prováveis de cobrança pela FGV. A FGV costuma explorar conceitos com pequenas trocas de palavras. Em auditoria governamental, a banca tende a valorizar a compreensão da lógica do sistema, e não apenas a memorização seca. Por isso, o candidato deve dominar as seguintes distinções. Responsabilidade principal pela prevenção e detecção de fraude não é do auditor. É da administração e dos responsáveis pela governança. O auditor busca segurança razoável sobre demonstrações contábeis livres de distorção relevante. Fraude é intencional. Erro é não intencional. A presença ou ausência de intenção é o divisor de águas. Segurança razoável não é segurança absoluta. A auditoria possui limitações inerentes. A fraude é mais difícil de detectar do que erro porque envolve ocultação, falsificação, conluio e eventual burla de controles pela administração. Fraude da administração tende a ser mais difícil de detectar do que fraude de empregados comuns, porque a administração tem poder de manipular registros e burlar controles. Triângulo da fraude é pressão, oportunidade e racionalização. Diamante da fraude acrescenta capacidade. Toda organização está sujeita a riscos de fraude e corrupção. A assertiva que disser que nem toda organização está sujeita tende a estar errada. A gestão de riscos de fraude e corrupção deve estar integrada à gestão de riscos da organização. Não é uma atividade isolada. Riscos de fraude e corrupção podem se cruzar com riscos operacionais, legais, de tecnologia da informação, patrimoniais e reputacionais. A reputação é ativo intangível relevante, embora muitas vezes negligenciado. NDR ISO 31000 é uma norma geral de gestão de riscos, aplicável a vários tipos de organização e risco. Ela não concorre com normas específicas, mas fornece abordagem comum. Na identificação de riscos de fraude e corrupção, a organização deve adotar postura cética e perguntar como controles poderiam ser explorados, burlados ou contornados. Controles devem ter benefício maior do que custo. Controle excessivo, formal ou burocrático pode ser inadequado se seu custo for superior ao risco. Prevenção costuma ter melhor custo-benefício, mas em situações excepcionais controles detectivos podem ser mais racionais do que controles preventivos específicos. O foco deve estar nas áreas de maior risco e maior impacto, não nas áreas de menor risco. Prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento são os 5 mecanismos de combate à fraude e corrupção. Prevenção envolve ética e integridade, controles preventivos, transparência e accountability. Detecção envolve controles detectivos, canais de denúncia e auditoria interna. Investigação administrativa não se confunde com investigação criminal. Ela é preliminar, informativa e destinada a subsidiar medidas posteriores. Correção não é apenas punição. Ela também envolve mitigação do dano, recuperação, responsabilização e demonstração de que a organização não se omite. Monitoramento contínuo não é o mesmo que monitoramento geral. O contínuo acompanha práticas no dia a dia. O geral reavalia periodicamente o plano como um todo. Pegadinhas comentadas em linguagem de prova. Quando a assertiva diz que o auditor é o principal responsável por prevenir e detectar fraudes, a ideia está errada. O auditor tem responsabilidade relevante, mas não principal. A responsabilidade primária é da administração e da governança. Quando a assertiva diz que a fraude pode ser não intencional, a ideia está errada. Se não há intenção, a tendência é tratar como erro. Quando a assertiva diz que erro é ato doloso, a ideia está errada. Erro é não intencional. Quando a assertiva diz que a auditoria elimina o risco de não detectar fraude, a ideia está errada. A auditoria reduz riscos e busca segurança razoável, mas há limitações inerentes. Quando a assertiva diz que fraude é mais fácil de detectar do que erro, a ideia geralmente está errada. A fraude costuma ser mais difícil, por envolver ocultação e conluio.
Quando a assertiva diz que o triângulo da fraude é composto por necessidade, oportunidade e capacidade, a ideia está errada. Capacidade pertence ao diamante da fraude, não ao triângulo clássico. Quando a assertiva diz que a oportunidade decorre de controles fortes, a ideia está errada. A oportunidade decorre de fraquezas, falhas, brechas ou vulnerabilidades no sistema. Quando a assertiva diz que racionalização é o benefício financeiro obtido, a ideia está errada. Racionalização é a justificativa moral construída pelo agente. Quando a assertiva diz que a primeira linha de defesa é a auditoria interna, a ideia está errada. A primeira linha é a gestão operacional. A auditoria interna compõe a terceira linha. Quando a assertiva diz que a segunda linha substitui a responsabilidade dos gestores, a ideia está errada. A segunda linha monitora, orienta e apoia, mas não elimina a responsabilidade da primeira linha. Quando a assertiva diz que toda organização deve implantar os mesmos controles antifraude, a ideia está errada. As medidas variam conforme risco, tamanho, natureza, complexidade e custo-benefício. Quando a assertiva diz que controles preventivos sempre devem existir a qualquer custo, a ideia está exagerada. A prevenção é geralmente preferível, mas controles precisam respeitar custo-benefício. Quando a assertiva diz que a organização deve focar áreas de menor risco para economizar recursos, a ideia está errada. O foco deve ser nas áreas de maior risco e maior impacto. Quando a assertiva diz que a detecção é desnecessária se houver prevenção, a ideia está errada. Prevenção e detecção são complementares. Quando a assertiva diz que investigação administrativa é sempre punitiva e exige contraditório pleno desde sua abertura, a ideia precisa ser analisada com cuidado. A investigação preliminar descrita na aula tem natureza informativa, sigilosa, não punitiva e serve para formar convencimento inicial. Quando a assertiva diz que correção significa apenas punição disciplinar, a ideia está incompleta. Correção pode envolver mitigação de dano, responsabilização ética, administrativa, civil e penal, recuperação e melhoria de controles. Quando a assertiva diz que monitoramento contínuo e monitoramento geral são a mesma coisa, a ideia está errada. O contínuo é acompanhamento permanente das práticas. O geral é reavaliação periódica do conjunto do plano. Resumo final para memorização auditiva agora, vamos consolidar o conteúdo em uma revisão corrida, como se fosse uma fala de professor antes da prova. Em auditoria governamental, fraude é ato intencional e erro é ato não intencional. O auditor não é o principal responsável por prevenir e detectar fraude. Essa responsabilidade é da administração e dos responsáveis pela governança. O auditor deve obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, não possuem distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Segurança razoável não é certeza absoluta. Fraudes são mais difíceis de detectar do que erros porque podem envolver falsificação, omissão deliberada, declarações falsas, conluio e burla de controles. Fraude praticada pela administração é especialmente sensível porque a administração tem poder para manipular registros e contornar controles. Por isso, o auditor deve manter ceticismo profissional. Fraude e corrupção são riscos presentes em qualquer organização pública. Não existe organização imune. Corrupção pode ser ativa ou passiva em sentido penal estrito, mas em sentido amplo envolve abuso de poder confiado para obter vantagem indevida ou manipular decisões. Pode ser grande corrupção, pequena corrupção, corrupção política ou corrupção sistêmica. O triângulo da fraude é formado por pressão, oportunidade e racionalização. Pressão é o motivo. Oportunidade é a brecha. Racionalização é a justificativa moral. O diamante da fraude acrescenta capacidade, que é a habilidade pessoal ou técnica de cometer a fraude. As três linhas de defesa organizam responsabilidades. A primeira linha é a gestão operacional. A segunda linha é a função de gestão de riscos, controles ou compliance, que monitora e apoia. A terceira linha é a auditoria interna, que avalia de forma objetiva e independente. Gestão de riscos é identificar, avaliar, priorizar e tratar riscos, aplicando recursos de forma coordenada e econômica para reduzir eventos negativos e aproveitar oportunidades. A gestão de riscos de fraude e corrupção deve estar integrada à gestão de riscos geral, porque riscos de fraude podem se cruzar com riscos operacionais, legais, de tecnologia da informação, patrimoniais e reputacionais. A NDR ISO 31000 fornece princípios e diretrizes gerais para a gestão de riscos. No combate à fraude e corrupção, ela orienta a comunicação, estabelecimento do contexto, identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento, revisão, registro e relato dos riscos. O combate à fraude e corrupção deve respeitar custo-benefício. O benefício do controle deve superar seu custo. A prevenção costuma ser mais barata e eficiente, mas em casos excepcionais a detecção pode ser mais adequada. O foco deve estar nas áreas de maior risco e maior impacto. Estimar perdas financeiras e não financeiras ajuda a justificar controles. Os 5 mecanismos de combate à fraude e corrupção são prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. Prevenção envolve ética, integridade, controles preventivos, transparência e accountability. Detecção envolve controles detectivos, canal de denúncias e auditoria interna. Investigação envolve apuração administrativa preliminar. Correção envolve medidas éticas, administrativas, civis e penais, além de mitigação de dano. Monitoramento envolve acompanhamento contínuo e reavaliação geral periódica. Para a prova, guarde as expressões centrais.
Administração e governança têm responsabilidade principal. Auditor busca segurança razoável. Fraude é intencional. Erro é não intencional. Triângulo é pressão, oportunidade e racionalização. Diamante acrescenta capacidade. Primeira linha é gestão. Segunda linha é risco e controle. Terceira linha é auditoria interna. Prevenção é geralmente mais eficiente, mas controles exigem custo-benefício. Toda organização está sujeita a fraude e corrupção. O foco deve estar nos maiores riscos, não nos menores. Monitorar é indispensável, porque controles e riscos mudam com o tempo. Questões de fixação em estilo FGV, com comentários em áudio. Questão 1. Em auditoria, a responsabilidade principal pela prevenção e detecção de fraudes é do auditor independente, pois é ele quem possui competência técnica para identificar distorções relevantes. Comentário. A afirmação está errada. A responsabilidade principal é da administração e dos responsáveis pela governança. O auditor busca segurança razoável, mas não assume a gestão da entidade. Questão 2. A diferença essencial entre fraude e erro está na materialidade do dano, pois fraudes geram dano relevante e erros geram dano irrelevante. Comentário. A afirmação está errada. A diferença essencial é a intenção. Fraude é intencional. Erro é não intencional. Um erro pode ser relevante e uma fraude pode começar com valor pequeno. Questão 3. O risco de não detectar distorção relevante decorrente de fraude tende a ser maior do que o risco de não detectar distorção decorrente de erro. Comentário. A afirmação está correta. A fraude pode envolver ocultação, falsificação, conluio e burla de controles. Questão 4. O triângulo da fraude é composto por pressão, oportunidade e racionalização. Comentário. A afirmação está correta. Essa é uma das memorizações essenciais da aula. Questão 5. O diamante da fraude substitui a racionalização pela capacidade. Comentário. A afirmação está errada. O diamante acrescenta capacidade ao triângulo. Ele não substitui racionalização. Questão 6. No modelo das 3 linhas de defesa, a auditoria interna integra a primeira linha, pois está mais próxima da execução cotidiana das atividades. Comentário. A afirmação está errada. A primeira linha é composta pelos gestores operacionais. A auditoria interna integra a terceira linha. Questão 7. A gestão de riscos de fraude e corrupção deve ser tratada de forma isolada, para evitar interferência dos riscos operacionais, legais e de tecnologia da informação. Comentário. A afirmação está errada. A gestão de riscos de fraude e corrupção deve estar integrada à gestão de riscos da organização, porque os riscos se relacionam. Questão 8. A NDR ISO 31000 pode ser aplicada ao gerenciamento de riscos de fraude e corrupção, embora seja uma norma geral de gestão de riscos. Comentário. A afirmação está correta. A norma tem aplicação ampla. Questão 9. Como toda organização pública possui risco de fraude e corrupção, todas devem implantar controles idênticos, independentemente de tamanho, natureza e complexidade. Comentário. A afirmação está errada. Toda organização está sujeita a riscos, mas os controles devem variar conforme risco, tamanho, natureza, complexidade e custo-benefício. Questão 10. Na avaliação de custo-benefício, a organização deve concentrar esforços nas áreas de maior risco e maior impacto. Comentário. A afirmação está correta. Se a questão disser menor risco, haverá pegadinha. Questão 11. A prevenção é geralmente mais eficiente que a correção, porque evita o desvio do recurso público e reduz a perda de oportunidade social. Comentário. A afirmação está correta. Prevenir costuma ser mais barato e mais efetivo do que tentar recuperar recursos depois. Questão 12. A detecção tem por finalidade identificar tempestivamente fraude ou corrupção que ocorreu ou está ocorrendo, podendo gerar informações suficientes para a investigação. Comentário. A afirmação está correta. Questão 13. As denúncias recebidas são irrelevantes para a detecção de fraude e corrupção, porque a detecção deve depender apenas de auditoria formal. Comentário. A afirmação está errada. Denúncias são uma das medidas mais efetivas de detecção. Questão 14. A investigação administrativa descrita no referencial é equivalente à investigação criminal conduzida pela Polícia Judiciária. Comentário. A afirmação está errada. A investigação da aula é administrativa, preliminar e voltada a esclarecer incidente específico dentro da organização. Questão 15. A correção pode envolver medidas éticas, administrativas, civis e penais, além de mitigação de danos e demonstração institucional de não omissão. Comentário. A afirmação está correta. Questão 16. O monitoramento contínuo permite que falhas em práticas e controles sejam percebidas e corrigidas rapidamente. Comentário. A afirmação está correta. Questão 17. O monitoramento geral deve reavaliar periodicamente o conjunto de práticas, podendo reforçar, abrandar ou eliminar medidas conforme eficiência, eficácia e mudanças de contexto. Comentário. A afirmação está correta. Questão 18. Uma prática que existe apenas formalmente, mas nunca recebeu implementação adequada, pode ser considerada ineficaz como prática em si, sem necessidade de avaliar a falta de apoio da organização. Comentário. A afirmação está errada.
Antes de concluir pela ineficácia, é preciso verificar se houve condições reais de implementação. Questão 19. Transparência e as accountability aumentam a capacidade de observação dos atos de gestão pública e dificultam que desvios prosperem. Comentário. A afirmação está correta. Questão 20. Controle burocrático, puramente formal e com custo superior ao risco deve ser mantido porque todo controle sempre aumenta a integridade. Comentário. A afirmação está errada. Controles devem respeitar custo-benefício. Controle formal e desnecessário pode prejudicar eficiência sem ganho real de integridade. Fechamento do professor. Para dominar esta aula, não basta decorar palavras. É preciso entender a lógica de governança. A administração pública deve proteger recursos públicos antes que sejam desviados, detectar rapidamente indícios quando a prevenção falhar, investigar administrativamente com seriedade, corrigir danos e responsabilizar agentes quando cabível, e monitorar continuamente se tudo continua funcionando. A FGV costuma cobrar exatamente as fronteiras conceituais. Quem é o responsável principal? O que é fraude? O que é erro? Por que fraude é mais difícil de detectar? Quais são os fatores do triângulo e do diamante? Qual é o papel das três linhas? Por que controles precisam de custo-benefício? Qual é a diferença entre prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento? Se você lembrar dessas relações, a chance de cair em alternativas sedutoras diminui muito. Em prova, leia cada palavra com atenção. Trocas pequenas, como principal por auxiliar, erro por fraude, menor risco por maior risco, auditoria interna por primeira linha, prevenção por detecção, ou segurança razoável por segurança absoluta, podem mudar completamente o gabarito.